Olá, está no ar o Jornal do Sul de Minas, nesta quarta-feira, dia 25 de novembro de 2015. Bem-vindo à TV Poços. Estamos ao vivo nesta manhã chuvosa e se você quiser participar, fazer uma pergunta, interagir com os assuntos que serão apresentados nesta edição, o nosso telefone é o 3721-6955. 3721-6955. Na rede social você pode participar também através do endereço facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Dê um curtir na nossa página, mande as suas perguntas, as suas opiniões também em relação aos assuntos que serão tratados nesta edição. Vamos falar sobre educação e para isso convidamos a professora Edilene Misael de Carvalho Perboni. Tudo bem, professora? Bem-vinda. Bom dia, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre educação e falando um pouquinho sobre a minha pesquisa. Muito obrigada pela oportunidade. A satisfação é toda nossa, é sempre um assunto bom, a gente sempre fala de educação aqui e é realmente conhecer também um pouco desse viés acadêmico da educação, da visão e das possibilidades que são abertas, né, através de uma pesquisa como a sua, por exemplo, engrandece o nosso conteúdo sem dúvida nenhuma. Hélio Scalvo também colabora nesta edição. Tudo bem, Hélio? Bem-vindo. Bom dia, Zambrano. Bom dia, minha amiga Edilene. Bom dia você de casa, ligado logo cedo nessa manhã chuvosa, ventosa, né? Bem aprazível para se ficar na cama, né? Mas a gente vem aqui colaborar com o nosso amigo Zambrano e eu tenho um motivo a mais para vir aqui hoje, que a minha amiga, eu e a Edilene, fomos colegas de CBH Mogi Pardo durante muitos anos, né? Doamos nosso tempo, nossa expertise para colaborar com o meio ambiente na região toda, viajamos essas cidades da região toda e é sempre um prazer. Eu que acompanhei desde o início, né, o trabalho dela, o doutorado, enfim, a gente fica muito feliz em poder participar desse programa. E ela está lá na frente, né, agora com a publicação, com essa publicação aqui, As Políticas e os Sujeitos das Avaliações Sistêmicas da Alfabetização no Brasil, uma analítica à luz da governamentalidade. Olha que interessante. E é esse o trabalho da publicação. E por que você escolheu essa pesquisa? Então, as minhas pesquisas educacionais sempre foram em políticas públicas, tanto no mestrado quanto no doutorado. E como eu sou analista educacional na Superintendência Regional de Ensino, como eu trabalho na universidade, né, na Universidade do Estado faltou de ler Minas Gerais. um breve currículo aqui, desculpe interromper, a professora Edilene, ela é doutora em Educação pela Universidade de São Francisco, em Itatiba, no estado de São Paulo, mestre em Educação pela PUC de Campinas, possui especialização em Educação Infantil pela PUC Minas e Inspeção Escolar, graduação em Pedagogia pela PUC Minas também, com habilitação em Administração e Supervisão Escolar. E atualmente é analista educacional da Superintendência Regional de Ensino de Poços de Caldas e professora na Unidade do Estado de Minas Gerais, na Universidade do Estado de Minas Gerais, a UENG. Isso, exatamente. Então, melhorou agora, situamos. Isso. Então, como eu estou muito ligada, né, às políticas públicas, então o meu interesse em pesquisar políticas públicas. Agora, por que da avaliação da qualidade da alfabetização no Brasil e em Minas Gerais? Porque eu também trabalho com um sistema aí brasileiro e mineiro de avaliação da qualidade da alfabetização em Minas Gerais, né? Na Superintendência nós trabalhamos com isso. Federal nós temos aí, né, a Prova Brasil, a Provinha Brasil, que avalia a alfabetização, e no estado de Minas nós temos aí o ProAlfa. Então, nasceu um projeto de pesquisa, né, dessas avaliações, desse processo avaliativo, para a gente pensar um pouquinho, né, nessas avaliações. O interessante que eu gostaria de colocar é que o meu livro não é um livro didático ou um livro metodológico. Na verdade, ele tem um caráter teórico reflexivo, com a intenção, com o objetivo de problematizar um pouco essas avaliações. Não é trazer um juízo de valor, se ela é boa ou ruim, se ela tem ou não tem que ser feita, né? O foco da pesquisa foi trazer esse universo, né, para problematizar, pensar um pouco essas avaliações, principalmente o lugar que ela tem ocupado hoje nas nossas escolas. É uma proposta reflexiva e não avaliatória, né? Exatamente. Eu ia fazer essa pergunta da questão da avaliação, né? Se a gente tem uma avaliação boa, enfim. Vamos lá, Pro. Não, eu queria trazer a nossa conversa, eu sei que a pesquisa é teórica, né, mas eu queria trazer um pouco para a parte prática e saber da opinião da senhora sobre um tema
muito relevante no momento. Nós sabemos que os métodos de alfabetização, enfim, desde o final do século XIX até hoje, foram vários, começando com o analítico, enfim, aquela escola tradicional onde se ensinava o beabá, onde se fazia a criança ler, e depois as mudanças ao longo do tempo. E até hoje nós temos resultados péssimos nos exames internacionais. O Brasil está colocado em lugares vexatórios, né? O que a que a senhora atribui essa dificuldade na alfabetização das crianças e na compreensão das crianças de matérias básicas como português, matemática, que são avaliados por esses testes internacionais? Então, Hélio, muito interessante a sua pergunta e primeiro eu gostaria de agradecer aí a sua introdução. Eu também fiquei muito feliz de participar hoje com você, viu, Hélio? Obrigado. Realmente nós temos uma trajetória aí pelo comitê. É verdade. Bem, sua pergunta é muito interessante e um dos focos do livro não foi só discutir os métodos de avaliação, né, por que se avalia. Foi problematizar não como se alfabetiza, mas as próprias avaliações. O grande problema que nós temos hoje nas avaliações é que nós temos um tipo de currículo, um tipo de vivência e usamos uma referência única para avaliar todo o Estado brasileiro, para avaliar toda Minas Gerais, para avaliar todo o mundo, como existem algumas avaliações internacionais. Então, existe um grande impasse entre currículo, aquilo que eu ensino, aquilo que é rotina de alfabetização, aquilo que é rotina da escola, e a própria avaliação, as próprias matrizes de avaliação. Então, se eu pego um modelo de avaliação europeu, por exemplo, eu vou ter grandes problemas quando eu trago para países latinos, por exemplo. Sim. Então, o grande problema não é só na metodologia, o grande problema não é só no que se ensina. O grande problema, a pesquisa aponta, que não é só para os resultados, propriamente dito, do processo de avaliação, mas sim os modelos que eles têm um descompasso com o currículo. E qual é a grande preocupação que a pesquisa também aponta? O lugar que essas avaliações começam a ocupar nas escolas. Né? Eu começo aí a ter uma preocupação demasiada em algumas situações em tornar o currículo da escola aquilo que vai ser avaliado e não de fato um currículo que representaria as vivências e as necessidades da escola. Então isso significa que o conteúdo, esse currículo que você se refere, ele está estagnado nesse momento e ele precisa de uma movimentação. Eu penso, Fábio, que o currículo ele é vivo, não existe um currículo estagnado. Ele é sempre um currículo que circula. Não adianta nós pensarmos que existe um currículo único que possa ser definido para todas as escolas. Não, não existe isso. Eu posso ter diretrizes curriculares, orientações curriculares, mas o currículo de cada escola é vivo e muito específico. O descompasso, o grande problema que a pesquisa aponta é que não é um problema de um currículo estagnado, no Brasil ou em qualquer lugar que seja, é a diferença daquilo que eu tenho como matriz curricular e da vida do currículo dentro da escola. E a quebra do objetivo da avaliação escolar, né? A avaliação do aluno, principalmente, né? Do que ele absorveu, não é isso? Exatamente. Isso também é uma questão. Porque às vezes, o que acontece? Às vezes a escola quer destacar, né? Então, o que acontece? Às vezes a escola ela tem um currículo brilhante, ela tem uma vida de alfabetização, né? Um brilho na alfabetização diário, que está ali no interior da escola. Vem a avaliação e ela vai avaliar outras perspectivas, outros objetivos, outros focos. O que acontece? O resultado não vai representar, muitas vezes, aquilo que está acontecendo dentro da escola. Então, esse descompasso, porque assim, qual é o objetivo de uma avaliação sistêmica, principalmente da alfabetização? É fomentar políticas públicas, ou seja, para que o governo tenha dados, tenha condições de saber onde vai investir, né, de saber quais são as prioridades, onde é que estão as dificuldades. Ao meu ver, quando essas avaliações elas ultrapassam esse objetivo, ou seja, elas começam a ocupar o currículo da escola, é que é a grande preocupação.
Eu ontem, quando eu fiquei sabendo que você vinha, eu fui procurar algum material, né? E eu peguei a história dos métodos de alfabetização no Brasil. E essa pesquisa, feita pela Maria Rosário Longo Mortati, ela diz em um determinado momento o seguinte: no entanto, especialmente desde as últimas 2 décadas, as evidências sustentam originariamente essa associação entre escola e alfabetização, vêm sendo questionadas. Em decorrência do quê? Em decorrência das dificuldades de se concretizar as promessas e os efeitos pretendidos com a ação da escola sobre o cidadão, explicada como problema decorrente, ora do método de ensino, ora do aluno, ora do professor, ora do sistema escolar, ora das condições sociais, ora de políticas públicas. Afinal de contas, o que a senhora avalia? A culpa, não vamos buscar culpados, mas o que falta para o aluno brasileiro de hoje em dia, a criança brasileira, poder conseguir absorver o conteúdo didático apresentado? Sua pergunta é fundamental. E chego a imaginar que o dia que nós conseguirmos a resposta dessa pergunta com tamanha objetividade, fizemos a descoberta do câncer da educação. De fato, a pesquisadora... Mas alguns países, com perdão, alguns países da Europa, Estados Unidos, já chegaram a essa perfeição. O nível de ensino deles é muito melhor que o nosso. Já visto o exemplo da Finlândia. Ontem eu vi o exemplo da Finlândia. É um sucesso, né? É o caminho a se percorrer, talvez. Sim. Por isso que é importante nós contextualizarmos de onde nós estamos falando, né? E não significa, na minha opinião, que um país conseguir um bom resultado numa avaliação sistêmica garante que lá no porão da educação as coisas de fato estão mesmo com toda essa qualidade. Eu fico muito preocupada quando a gente avalia a qualidade da educação apenas pelos resultados das avaliações sistêmicas, sejam elas internacionais, nacionais, federais ou municipais, né? Estaduais ou municipais. Eu penso que existem outros indicadores que são muito importantes e muito relevantes. E nesses países é importante nós pensarmos, como no Brasil também, que existe um bastidor, que existe um porão, que não aparece nos resultados. Então, eu penso com muita tranquilidade que só avaliação sistêmica, só resultados não garante que, de fato, a educação, principalmente a alfabetização, esteja realmente numa qualidade social que a gente espera, para todos. Para todos. Só para complementar, Edilene, eu acho que os porões da Finlândia e dos Estados Unidos são muito melhores que os nossos, porque não são só dados de educação, são dados de saúde, são dados de educação mesmo, né, formal, são dados de uma série de outros dados, né, que levam o país a um desempenho brilhante, né, a idade que um cidadão da Finlândia vive, todos os indicadores de uma vida boa, né, de uma vida saudável e de uma educação eficiente, são contidos nessas avaliações. Eu não estou dizendo só do fator educacional, eu digo que o país como um todo é um país fantástico, né? Os indicadores todos indicam, diferentemente do Brasil, onde não se investe nem o mínimo exigido para que a gente possa ter uma educação de qualidade. Essa palavra mágica, né? Reinvestimento de impostos, né? Pois é. É exatamente onde se vê aí um maior número de arrecadação de impostos, onde há esse maior reinvestimento. O Brasil fica só cercando e na realidade não promove o que se propõe. A gente vai fazer um breve intervalo, é rápido, se você quiser fazer uma pergunta. Estamos ao vivo aqui na TV Poços, agora na parte da manhã, à noite tem a reapresentação. Nosso telefone é o 3721-6955, 3721-6955. Na rede social você participa através do endereço facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Dando um curtir na nossa página, você também pode fazer as suas participações. Nós voltaremos em instantes. Não perca Black Friday Piá Baby em Andradas e Poços de Caldas. Este programa tem o apoio cultural da Renovias. O que buscamos é a interação entre as pessoas. Da felicidade dos encontros e reencontros à realização de um trabalho concluído. Há mais de 20 anos no mercado de telecom, aderimos sempre à aplicação de novas tecnologias e na prática de soluções simples e eficazes.
Trabalhamos diariamente para oferecer a você e sua empresa uma internet cada vez melhor. Nós somos assim. Nós somos para você. Nós somos Ax Telecom. Bem-vindo à Central de Certidões Certificação Digital. A você que já é nosso cliente, muito obrigada. E a você que ainda não é e está precisando de certificado digital, venha para a Central de Certidões. Aqui nós temos o melhor preço e o melhor atendimento de Poços e região. Venha para a Central de Certidões. Nossa equipe é séria e super especializada para melhor atendê-lo. Atendemos com agilidade e segurança. Central de Certidões, o lugar do seu certificado digital. A Pamafer mudou sua estrutura para melhor atender seus clientes. Pamafer, há mais de 28 anos distribuindo aço para construção. Não perca tempo em sua obra. A Pamafer entrega as ferragens armadas ou cortada e dobrada sob medida, gerando uma economia de até 20%. Traga seu projeto. Fazemos orçamento sem compromisso. A Pamafer ainda tem mais: treliças, pregos, arames, telas para alambrado, gabião, varetas galvanizadas para estufa de morango, entre outros. Pamafer, no Trevo do Parque Pinheiros. Telefone 3716-5050. Poços de Caldas. Migoto Joias e Relógios, vendas e consertos, fabricação própria de alianças e com o melhor preço em 10 vezes sem juros. Rua São Paulo 214 Centro, Poços de Caldas, 3537218071. Ô, João! Vamos deixar a brincadeira de lado e falar sério. Sou de Poços, me importo com essa cidade e vou te explicar sobre a sua conta de luz. Normalmente, a energia é produzida pelas hidrelétricas, mas com a falta de chuva, está sendo produzida também pelas termoelétricas, bem mais caras. A maior parte do aumento na sua conta é para pagar este custo e outros encargos. Do valor total da tarifa, a DMED fica apenas com cerca de 18% para a sua manutenção. Informação, um compromisso que a DMED tem com você. A Multiplice está há 20 anos no mercado, desenvolvendo a melhor solução em sistemas para a sua empresa, com uma infraestrutura que garante o melhor suporte, o melhor treinamento e a perfeita funcionalidade do seu sistema. Contamos com uma equipe altamente capacitada para melhor atendê-lo. Utilize os nossos sistemas e faça uma excelente gestão de sua empresa. Faça-nos uma visita. Multiplice Soluções em Sistemas. Rua Barros Cobra 581, telefone 3697-0550. Colégio Nini Mourão. Educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, ensino de qualidade para um alto desempenho. Equipes de educadores preparados, atividades extracurriculares, infraestrutura completa, material didático com metodologia inovadora, instituição de destaque no Enem 2015, programas estudantis para formação integral. Venha para o Colégio Nini Mourão. Escolha bem a escola de seu filho. Colégio Nini Mourão. Matrículas abertas 2016. Informações 3729-6520. Eita, colégio bom! Venha conhecer! Itapuã Calçados, mais ofertas, mais vantagens. Só nas lojas Itapuã você encontra grandes marcas com preços arrasadores. Um mix preparado para você com promoções incríveis em produtos masculino, feminino e infantis a partir de R$19,90. Não deixe de conferir. Aproveite também para fazer seu cartão Itapuã e conheça nosso programa de vantagens, aonde você cliente acumula pontos transformando em descontos. Venha nos visitar. Rua Assis Figueiredo, 1080. Itapuã Calçados, mais ofertas, mais vantagens.
De volta com o Jornal do Sul de Minas, ao vivo nesta manhã. Temos aqui, inclusive, algumas participações. Enquanto eu vou ler, eu vou fazer uma pergunta que a gente, folheando aqui, fazendo uma breve observação a respeito da obra, viu que existem aí referências de Foucault, né? Foucaultianas, né? Foucaultianas. E fala-se da tecnologia de si, do cuidar de si, né? E tem uma outra que agora eu não estou lembrado, que eu tinha governamentalidade? Pensado. Isso. Governamentalidade. Isso. Exatamente. Por que essa referência? Por que você foi buscar essa referência? Qual é o link que ela faz com essa situação atual? Bem, o primeiro link é porque eu fui buscar uma linha de pesquisa que fosse Foucaultiana. E eu encontrei na Universidade de São Francisco uma vertente Foucaultiana. Por que eu queria Foucault? Primeiro porque existe um estigma de que é muito difícil entender os conceitos Foucaultianos. E na educação, os conceitos Foucaultianos, nos últimos 10 anos, 20 anos, vêm sido já bastante usados, mas pouco ainda, discreto, eu acredito que podia ser muito mais. E eu queria fazer uma análise das avaliações sistêmicas numa perspectiva um pouco diferente do que normalmente nós vemos. Eu queria algo que ultrapassasse aquilo que eu já tinha feito de políticas públicas no mestrado, por exemplo. Eu queria um desafio. E aí eu descobri nesse desafio que Foucault não é tão difícil assim de entender, é possível entender Foucault, é possível fazer pesquisa Foucaultiana em educação. Foi uma grande surpresa fazer pesquisa Foucaultiana em educação e em avaliações sistêmicas. E aí eu trago 3 coisas muito interessantes ao meu ver. Fazer análise do discurso de estudo, né? Isso, a análise do discurso crítica, né? Eu trago 3 elementos no livro porque eu não publiquei a tese toda. O livro é parte da tese, 2 capítulos da tese de doutorado, né? E eu trago, então, eu tentei trazer Foucault de uma forma mais simples. E aí eu uso algumas metáforas. Para discutir o que é governamentalidade, que seria o governamento da mente, como é que a mente humana ela é altamente governável e como que isso se dá. Não se dá de uma forma simples, é um contexto. Aí eu trago então a concepção do ciclo da chuva, para discutir de uma forma simples, numa linguagem bem tranquila, bem do dia a dia, para tentar mostrar como é que a governamentalidade, o governo da mente humana se dá de forma cíclica, como o ciclo da chuva. E eu vou trazendo as políticas públicas dentro dessa concepção de ciclo, de chuva. Depois eu trago 2 conceitos Foucaultianos muito importantes para a educação, que são as tecnologias de si e o cuidado de si. Para a tecnologia de si, em La Roça, que é um grande estudioso de Foucault, eu trago o filme Shrek 1. Então eu trago partes de diálogos da Fiona com Shrek, do Shrek com o burro, e como é que nós vamos nos constituindo nas relações uns com os outros. E venho trazendo concepções Foucaultianas, né, de tecnologias de si. Aí depois eu pego um vídeo muito conhecido na educação, que é o vídeo Vida Maria, que é um vídeo em 3D que foi feito no Ceará. E nesse vídeo eu discuto as possibilidades de cuidado de si dentro desse processo avaliativo, para tentar discutir, para tentar mostrar que não necessariamente as avaliações é só uma tecnologia de si, mas que dentro desse processo existe a possibilidade sim do cuidado de si. Professora, eu vejo todo esse arsenal teórico que a senhora colocou, é extremamente importante, mas ele tem necessidade de ser implementado no dia a dia, né? Como é que a senhora vê a situação das suas colegas professoras, né, que chegam nas salas de aula, muitas vezes o aluno vem de camadas pobres da população, carente, uso de droga, uma série de outros fatores que o desestímulo salarial do professor, enfim, toda uma situação que ela, vamos dizer assim, marcha contra o arsenal teórico, né? Como é que a senhora vê a dificuldade da implantação desse arsenal teórico, dessa forma de pensar do Foucault, no dia a dia da educação brasileira?
Então, Hélio, na verdade, eu penso que essa teoria, a teoria Foucaultiana, ela vai sim a favor todas essas condições muito ruins que você aponta da educação brasileira, que você tem toda a razão, é inegável. Esse arsenal teórico Foucaultiano me possibilitou enxergar que justamente por essas condições que você apontou, que eu não preciso repetir todas elas, como é que um modelo de avaliação exclusivo, único, que pensa, tem um foco, tem um objetivo muito específico, pode ser muito cruel para essas camadas populares, para quando você levanta, né? Os professores lidam com uma diversidade de alunos, né? Justamente, o arsenal Foucaultiano me fez pensar como um modelo único de avaliação sistêmica pode ser ainda mais perverso, pode ser ainda mais cruel e só fazer com que perpetue determinadas situações ou ainda piorem. Porque quando eu começo a legitimar um currículo de alfabetização baseado em matrizes de referências de avaliação, então é muito mais preocupante. Só acha então que a atitude tem que partir do poder público em entender esse tipo de argumentação que a senhora apresenta para todos nós aqui e implementá-la no país, é isso? Essa é uma proposta da professora Edilene, né? Mas certamente existem diversos outros trabalhos acadêmicos apontando em caminhos similares, né? Que propõem, muitas vezes ficam limitados aos muros acadêmicos, não extrapolam isso, né? A minha pesquisa, ela não tem um foco propositivo. A senhora já falou isso. Ela tem um foco muito mais problematizador. Mas o que o Hélio traz Mas estimula o pensamento, né? Exatamente. Cutuca a inquetação das pessoas, né? Principalmente dos que pensam. E eu gostaria de deixar claro que eu não penso que a avaliação sistêmica não seja necessária. Eu não estou discutindo a necessidade dela. A minha preocupação, as nossas preocupações como pesquisadores, é o lugar que essa avaliação ela começa a ocupar dentro da escola. Tá certo. E é muito interessante. Só agora tem o lançamento do livro, né? A gente está falando de todos esses aspectos, mas tem a festa, né? Que é o dia do lançamento. E fala pra gente, por favor, quando é que vai ser. Isso, então, o lançamento do livro, então eu estou trazendo aqui em primeira mão para você, viu, Fábio? Que alegria, grato pela honra. Queremos o autógrafo depois. Claro, com o maior prazer. Queria muito que vocês estivessem no lançamento também, se for possível. Beleza. Então, o lançamento vai ser agora, no sábado, dia 28, às 14h, lá na URCA. E eu gostaria muito de convidar os Poços Caldenses, telespectadores, todo mundo que está assistindo, que possa, se puder, às 14h, estar presente no lançamento, para a gente conversar sobre políticas públicas. Nós vamos ter um cerimonial rápido, que eu vou apresentar um pouquinho melhor o livro. Então, assim, ficarei imensamente feliz, né, se todo mundo puder ir, prestigiar, conversar. E eu quero que o meu livro circule, que as pessoas leiam e que me deem retorno da leitura, que problematizem, assim como vocês estão problematizando, que as pessoas problematizem, façam perguntas. Eu acho que as pesquisas hoje, principalmente em educação, elas estão muito guardadas nas bibliotecas, escondidas, sempre com a ideia de que não é para qualquer um ler. Não, as pesquisas elas são feitas, existe investimento de dinheiro público. Então, os resultados das pesquisas têm que circular em linguagem que todas as pessoas possam entender. E é isso que eu quero, que as pessoas falem, que as pessoas conversem, perguntem. Vou ficar muito feliz, né, se as pessoas puderem comparecer. E a gente tem que aproveitar uma pessoa tão inteligente como essa, que tem esse poder de observar e trazer sob essa luz do conhecimento científico essas questões, né, para a gente também entender melhor, né? Aqui no estimular. A professora faz o convite aqui, só para complementar, né? Aqueles que quiserem confirmar a presença, podem fazê-lo através do e-mail Didi SRE, de Superintendência Regional de Ensino, @yahoo.com.br. E o telefone é o 99, agora tem 99 99199-2296. Agora essas coisas do 9... É que a gente não aprendeu a falar. A gente não aprendeu. Então é 9, que é o que foi acrescentado, isso. Depois 9199-2296, que é o WhatsApp da professora. Eu preciso muito fazer um intervalo, mas antes, porém, eu quero dizer que a Andrélia e demais amigas da Superintendência estão acompanhando a entrevista e parabenizando.
Ah, a que autora. alegria, que alegria. Eu gostaria então de mandar um abraço muito grande para elas, né? A toda a superintendência, a superintendente Rosimar e a todos os meus colegas. Gosto muito deles, tanto da divisão financeira quanto pedagógica. Me apoiaram muito nessa pesquisa e assim, eles são autores comigo desse livro. Gostaria de mandar um beijão para todas elas, que eu fiquei muito feliz com a mensagem delas. E tem mais. Tem o Claudemir e a Anne parabenizam também a Edilene pelo doutorado e dizem que é uma ótima professora. Foram meus alunos, uma gracinha. Excelentes psicólogos vão ser. Legal, então a gente vai para o breve intervalo, é rápido, voltaremos em instantes com o Jornal do Sul de Minas aqui na TV Poços. Não perca a Black Friday PA Baby em Andradas e Poços de Caldas. Nós estamos crescendo e descobrindo um mundo muito divertido e colorido à nossa volta. A família e a primeira escola são muito importantes para o nosso desenvolvimento. Na escola Curumim, a turma tem muito espaço e atividades incríveis. Gostamos muito. Biblioteca, horta, yoga, balé, inglês, cineminha e muito mais. Faça-nos uma visita e traga seu filho para ser feliz com a gente. Curumim, Rua Potengi, 70, Jardim dos Estados. Para comemorar seus 95 anos, a Carneiro Casa e Construção inaugura em Poços de Caldas a maior casa de material de construção do sul de Minas. Venha conhecer a nova Carneiro Casa e Construção. São mais de 9.000 metros quadrados de área, amplo estacionamento, centro de distribuição no local e mais de 10.000 itens à sua escolha. Compre tudo em até 5 vezes no cartão ou em 10 vezes no crediário. Despachamos para toda a região. Avenida Edmundo Cardilho 2779. Meu dente era torto, não podia comer nada, doía. Era complicado, né? Sair pra uma festa, tinha vergonha de sorrir. Eu vim na clínica, fiz os exames. No dia seguinte, meu dente já tudo pronto. Hoje eu posso sorrir, conversar tranquilamente. Muito bom. Eu imaginava que ia ficar bom, mas não ficar tão bom ficou, né? E minha vida mudou muito. Implar, referência em reconstrução do sorriso. Vila Mogi, seu café com mais sabor. A Coopama tem muita história para contar. Os frutos desta história colhemos agora. A Coopama hoje é grande e cobre o sul de Minas com a marca do progresso e reconhecimento junto aos principais órgãos de cooperativismo nacional. Nosso caminho foi marcado com trabalho e dedicação. As próximas páginas desta história escreveremos juntos. Coopama, há 71 anos, escrevendo um sonho cooperativista. Mais uma novidade exclusiva e incrível que a IG traz para todos. Produto diferenciado e surpreendente. A praticidade da piscina de fibra de vidro com a sofisticação da pastilha. Fácil instalação e garantia de 15 anos. Moderno e de fino acabamento. Tornando os ambientes ainda mais sofisticados. Com 2 opções de cores. Venha fazer o seu orçamento na IG Piscinas. Avenida Presidente Venceslau Braz, 3100, 3721-3866. Aprendi muito sobre a vida e agora posso dividir tudo isso com o mundo. Aprendi a ser forte e acreditar no futuro. Aprendi que gentileza pode transformar o mundo e que fazer o bem é contagiante. Mesmo com o passar dos anos, nunca esquecemos a nossa origem.
O que importa não é a idade, são os valores que aprendemos. E nós aprendemos muito em 100 anos. Colégio Pelicano, valores para a vida. O Natal está chegando. Para conquistar seus objetivos, realizar seus sonhos e atingir suas metas, você vai precisar de muita saúde. Por isso, e aproveitando o aniversário da Unimed Poços, faça um plano com 10% de desconto nas mensalidades e 0 de carência para consultas e exames simples. São mais de 240 médicos de todas as especialidades, um hospital próprio e atendimento de urgência e emergência em todo o Brasil. Unimed, cuidar de você. Esse é o plano. Não perca Black Friday Piá Baby em Andradas e Poços de Caldas. De volta nesse terceiro bloco, ao vivo, com o Jornal do Sul de Minas, aqui na TV Poços, hoje entrevistando a professora Edilene Perboni, uma pessoa simpática, inteligente, agradável, que está fazendo aí o lançamento dessa obra literária, que é fruto do seu trabalho, da sua pesquisa de doutorado, né? Exatamente com o título As Políticas e os Sujeitos das Avaliações Sistêmicas da Alfabetização no Brasil, uma analítica à luz da governamentalidade. Aprendi. Tá bom, então a gente pode pensar, professora, e a senhora responder, de que forma há uma política continuada de reciclagem e de promoção dos profissionais de educação, né? A gente tem diversas dificuldades aí no Brasil, muitas cidades, como algumas que Poços de Caldas, por exemplo, não paga o piso nacional dos professores e várias outras situações aí pelos grotões do Brasil afora, criando ainda mais dificuldade para a pessoa exercer, né, como se dizia antigamente, o ofício de professor. E diante disso, quais são as perspectivas? Fábio, realmente você tem toda a razão, é inegável todas essas condições precárias, ruins, isso aí o Brasil todo, todos os dias nós temos notícias disso. Falando na minha linha de pesquisa, né, eu vou me deter a isso, que é o que eu tenho um pouquinho mais de, talvez, de tranquilidade, dentro das políticas públicas. Vamos falar aí um pouquinho do professor, da formação de professor. Hoje a formação de professor, ela é uma política pública forte no Brasil, nos estados e nos municípios. Mas o que eu gostaria de destacar, né, de trazer para a gente pensar, para a gente problematizar, é que não é uma questão só de cumprimento de metas de plano decenal de educação, né, dos planos plurianuais, dos planos estaduais ou dos planos municipais. É muito importante a gente discutir um pouco sobre a questão do tempo dessa formação, da forma dessa formação, das possibilidades, das condições do professor, né, nesses programas de formação. E eu acredito muito, Fábio, Hélio e todos os telespectadores, professores, meus colegas, meus amigos que estão me ouvindo, eu acredito muito que o caminho, a perspectiva que eu tenho, a chave, eu acredito é que está assim nesse processo de formação, né? Formar, né? Aprimorar, de né? forma continuada, aprimorar. E acredito sim nos programas, no entanto, eu acho interessante, muito importante a problematização dessas políticas públicas de formação do professor. Quer fazer a última de hoje? Não, eu estava pensando aqui, né? Eu falei assim, a professora colocou que não há necessidade de uma avaliação formal, pelo que eu entendi, né? Assim, de uma avaliação que faça a checagem do aprendizado, né? Como um todo, né? Eu acredito que seja importante, sim. Isso que eu acredito que seja importante. Dizer, porque eu só me preocupo com o lugar que ela ocupa. Sim, eu acho, essa é a questão, né? Qual seria, então, a melhor forma de avaliar? O ideal. Aí seria uma pesquisa futura propositiva, né? Pós-doutorado. O que o grupo de pesquisa aponta é o seguinte, que primeiro é importante discutir a avaliação no interior da escola. Essa é a avaliação mais importante, né? O diagnóstico, o prognóstico dentro da escola. Depois, a partir destas avaliações, se repensar o currículo da escola e não o currículo que vem de fora para dentro.
Claro que uma avaliação sistêmica, ela nunca vai atender às necessidades específicas de cada escola, mas seria importante ela levar em conta os resultados internos da escola. E depois, sim, para a formação de políticas públicas, que ela usasse esses dados. Mas que esses dados não fossem apreendidos pelos sistemas estaduais e municipais de educação como uma condição, uma busca quase que insana para ter um bom resultado. E essa busca quase que insana para ter um bom resultado faz com que os currículos passem a ser o currículo de avaliação sistêmica e não o currículo que deveria acontecer, que acontece, na verdade, ali dentro da escola. Verdade. Eu agradeço a sua presença, professora, grato mesmo, desejo felicidades aí, tudo de bom na sua vida e que as pessoas estejam presentes aqui no lançamento do livro na URCA no próximo sábado, dia 28 às 14 horas. 28 às 14 horas. Agradeço a sua presença, agradeço a presença do Hélio Scalvi, desejando também felicidades. Obrigado. Agora é hora da gente saborear o café Vila Monge. Eu também me despeço de você com pão de queijo, que o Hélio gosta. Me despeço nesta quarta-feira. Amanhã cedo estaremos de volta com mais uma edição do Jornal do Sul de Minas. Um abraço e até lá.